começar aí a aula de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Com o assunto seleção, a gente conclui a primeira etapa. A gente vai entrar nesse assunto de treinamento e desenvolvimento, mas também eu queria dizer a vocês que a gente vai parar, a gente vai dar mais dois assuntos de gestão de pessoas, que é esse aqui. Vou falar um pouquinho de remuneração, né? Mas vou entrar num assunto de comportamento organizacional nessa unidade, que é liderança, motivação, a gestão de conflito, trabalho em equipe. Marcelo, isso é gestão de pessoas e é comportamento organizacional. É uma mistura, tá? É uma mistura que é difícil de distinguir, mas Chiavenato faz essa distinção dessa forma. Ele fala em gestão de pessoas no seu livro, ele fala de motivação, de liderança, etc e tal, mas ele também tem um livro somente para comportamento organizacional, onde ele aprofunda a motivação, ele aprofunda liderança, gestão de conflito, que é muito importante hoje para quem é gestor. Então a gente vai trabalhar esses assuntos de um modo mais detalhadamente. Treinamento e desenvolvimento. Hoje, gente, existe uma polêmica muito grande entre o que é treinamento e o que é desenvolvimento. Porque muito se fala em treinamento, mas treinamento é a nova psicologia e alguns especialistas falam que a gente não treina pessoas, a gente desenvolve pessoas. O certo para as organizações é desenvolver o ser humano, desenvolver as competências desses seres humanos, do profissional de um modo geral. Tá? Então, quando a gente estiver falando treinamento e desenvolvimento, eu particularmente vejo o treinamento como uma coisa mecânica, né, e vejo o desenvolvimento humano como uma coisa que fica mais latente quando as pessoas processam o treinamento e levam isso para a vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você já deve ter feito alguma prova que você estudou aquele assunto para aquela prova e depois esqueceu do assunto. Você nem lembra o que foi que você estudou, nem lembra o que você fez. Agora, tem coisas, para andar de bicicleta, por exemplo, você desenvolveu uma habilidade e você pode ter andado com 18 anos, quando chegou com 45 anos, você continua sabendo andar de bicicleta. Ou seja, você desenvolveu uma habilidade. Na minha opinião, são duas coisas muito parecidas, treinamento e desenvolvimento, mas você também pode dizer que treina e acerta, e com esse treinamento você melhora as suas aptidões. Então, gente, eu não gosto muito de entrar no detalhe do conceito. Então, a gente usa treinamento e desenvolvimento, porém, se você for fazer questão de concurso, você tem que se atentar a isso. Que às vezes autores distinguem treinamento e desenvolvimento. Eles distinguem isso aqui. Para nossa aula, a gente não está estudando, a gente não tá estudando para fazer concurso, a gente está estudando para entender como o gestor trabalha. Então, o gestor ele tem que entender que treinamento e desenvolvimento, às vezes você vai ter que desenvolver uma pessoa. O ato de desenvolver demora muito mais do que um treinamento, normalmente é em curto prazo, né? Então, eu vou colocar aqui alguns extratos do desenvolvimento humano, né, que acho que é no próximo slide. A gente fala do extrato, como a gente desenvolve a pessoa, para quê? Para que essa pessoa consiga trabalhar essas características dentro da organização, desenvolva características organizacionais. Tá? Então, eu tenho aqui os extratos do desenvolvimento, né, onde você tem praticamente três. Deixa eu botar aqui. 3 tópicos: treinamento, desenvolvimento de pessoas e o desenvolvimento organizacional. Claro, isso aqui é o desenvolvimento das pessoas, tá? Aqui, o desenvolvimento organizacional é porque você vai usando o treinamento, o desenvolvimento para atividades organizacionais. Então, a gente pega. Eu vou apresentar algumas definições de diversos autores e que mudam, porque eu vou apresentar diversas definições para treinamento, depois eu falar de desenvolvimento, para que você fixe isso de uma forma mais precisa
e se eu botar numa prova, você saiba qual definição mais ou menos você vai utilizar. Então, gente, eu vou pegar 3 definições praticamente, que elas dizem praticamente as mesmas coisas, tá? Então, treinamento é o processo de desenvolver qualidades nos recursos humanos para habilitá-los a serem mais produtivos e contribuir melhor com os objetivos organizacionais. Gente, a gente não está falando de treinamento de futebol, quer dizer, o time de futebol é uma organização também, mas é um processo de desenvolver qualidade nos recursos humanos, nas pessoas, de um modo geral, para que elas sejam mais produtivas na empresa, tá? Para que a gente atinja o objetivo da empresa. Ou seja, se eu faço um treinamento de vendas, é porque esse treinamento de vendas, eu não quero tornar você vendedor. Eu não quero, minha filha, eu não quero que você transforme. Meu filho, trabalhar dentro de casa é complicado. Você trabalha, já me perdi. Sim. Então, para você ter a missão da empresa, eu vou treinar você vendedor. Às vezes, o treinamento que eu vou lhe tornar um bom vendedor, ele só serve para a minha empresa. Tá? Claro que você vai pegar uma ou outra característica. Porém, quando eu digo assim, você vai ser vendedor de remédio. Você vai atender médico, você vai ter que falar de determinadas substâncias. O trato que você vai ter com aquele médico é um. Como você vai chegar nele é diferente de como um vendedor de carro. A forma que você vai apresentar o produto de um medicamento é diferente da forma que o vendedor vai apresentar, tá? O vendedor de carro vai apresentar. Então, eu posso pegar o treinamento de vendedor para remédio, ele ser diferente e só servir para você vender remédio. Você não vai pegar esse treinamento de vender remédio e levar para vender carro, tá? Porém, aí só para a gente já pegar o link de desenvolvimento, porém quando você faz uma faculdade, ou um MBA, ou etc., de vendas, o que é que acontece quando você faz isso? Você desenvolve e você abrange diversos assuntos que vai te tornar um bom vendedor, seja ele qual área você vai atuar. Então, esse é o fato de desenvolver, a diferença de desenvolver. O treinamento, ele consegue te dar habilidades e qualidades para tu alcançar esses objetivos, né? Também desenvolve, isso é uma opinião minha, também desenvolve você, porém, o propósito do treinamento é aumentar a produtividade do indivíduo no cargo que ele está. Ou seja, ele é voltado para o cargo, certo? Então, treinamento é o processo de ensinar aos novos empregados habilidades básicas que eles necessitam desempenhar no cargo. Para a prova, você já pega algumas questões, alguns bizuzinhos aqui, ó. A gente fala muito aqui, ó, de cargo, ó. A gente vai ensinar novos empregados habilidades, né, básicas, ó, habilitá-los para quê? Para contribuir para os objetivos organizacionais, para o cargo, né? Então, veja que as definições de treinamento, elas vão colidir aqui você já bate aqui, toda vez que vai falar de treinamento, você já sabe que desenvolve ou melhora a qualidade, a habilidade para onde? Para aquele determinado cargo. Tá? Vamos ler a terceira aqui, só para a gente não ficar. Tem mais outras aí para você estudar. Mas treinamento é um processo sistemático de alterar o comportamento dos empregados, ou seja, pode ser que ele tenha um comportamento que você queira que ele mude, ou não tenha esse comportamento, na direção de alcançar os objetivos organizacionais. De novo, eu tenho aqui os objetivos organizacionais como palavra-chave, né, para treinamento. O treinamento está relacionado com atuais habilidades e capacidades exigidas pelo cargo. Você tem repetitivo, né? Fica repetitivo. Aqui, ó, é o processo educacional de curto prazo, né? Que normalmente é organizado para que as pessoas aprendam conhecimento para exercer funções de objetivos definidos. Então, quando a gente está falando de conceito de treinamento, lembre-se sempre, vocês querem melhorar para contribuir com os objetivos organizacionais para aquele cargo que você está trabalhando. Tá? Então, é mais ou menos isso. Quais são os tipos de treinamentos que a gente tem? Né? Então, temos alguns tipos de mudança de comportamento através de treinamento. Então, tem a transmissão de informação,
né? A transmissão de informação. Então, você vai ter aqui, ó, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de atitude e desenvolvimento de conceitos. Né? Ela faz isso. Aumentar... É porque minha pequena aqui ela é complicada. Transmissões de informação. Então, esses quatro aqui, você tem a transmissão de informação, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de atitudes e desenvolvimento de conceitos. Né? Para que serve a transmissão de informação? Aumentar o conhecimento das pessoas. Tá? Para que serve o desenvolvimento de habilidade? Melhorar a habilidade e destreza. Marcelo, mas espera aí, pô. Se eu melhoro minha habilidade e destreza, eu não estou melhorando o conhecimento de alguma coisa? Não. Quer dizer, você melhora. Mas, por exemplo, quando você estuda para o Detran, quando você estuda para o Detran, você estuda aquela carteira para fazer a prova. Você melhora a sua habilidade para dirigir? Não, né? Você estuda para fazer a prova. Então, esse estudo de fazer a prova aumenta o conhecimento das pessoas em determinado assunto. Porém, não melhora a tua habilidade para dirigir. Certo? O desenvolvimento de atitude é mudança de atitude da pessoa. Então, vamos supor... Às vezes você entra na faculdade e, porra, tá no ritmo de segundo grau, e não estuda, e não lê livro. Então, pode ter um treinamento que faça com que você mude o seu comportamento. Diga, não, agora eu preciso ler mais livro, preciso ler, etc e tal. Então, mais ou menos isso. Certo? Então, você vai mudar a sua atitude. Deixa eu pensar um exemplo de mudança de comportamento. Pô, imagina um aluno bagunceiro no segundo grau, pronto, isso aqui é boa. Um aluno bagunceiro, eu dou um treinamento, bicho, se tu não melhorar, para tu melhorar as tuas notas, tal, não sei o que lá, tu vai ter que fazer isso. Então, essas atitudes negativas que tu tem, eu vou conscientizar você para você ter atitudes positivas e parar de ser bagunceiro. Isso aí é um treinamento que eu vou fazer com você, se vai dar certo ou não sei. Mas é o desenvolvimento de atitudes. Desenvolvimento de conceitos, normalmente esse é para criar ideia. Você pensa que isso existe um conceito, que é quando a gente fala de conceito, ó, velho, existe um conceito que pessoa mais velha não sabe usar a computação, a parte de informática e tal. Então, a gente vai levar esse tipo para quebrar esse paradigma, para desenvolver ideias para que as pessoas mais velhas comecem a usar e etc e tal. Certo? Então, esses tipos de mudança, esses são os tipos de treinamentos que causam mudança, né? As mudanças que a gente traz para a empresa. Então, quando você for fazer um treinamento, para que a gente coloque esse slide? Para quando você for fazer um treinamento, você entender quais são os tipos de treinamento que você vai fazer. Se você quer um treinamento de curto prazo só para que a pessoa tenha conhecimento, um de desenvolvimento de habilidade, para ele melhorar a habilidade, quer que ele modifique a atitude dele e quer que ele desenvolva conceitos. Então, para cada tipo de mudança que você quer um comportamento, você tem um treinamento. Então, não é qualquer treinamento que você faz dentro de uma empresa. Tá? As etapas do processo de treinamento. Então, normalmente eu peço isso aqui em prova. Diga quais são as etapas de um processo de treinamento. Por quê? Porque isso aqui é a organização do treinamento. Então, tu já identificou ali essa parte do processo do treinamento. O que é que tu quer melhorar no teu funcionário? Tu já entendeu isso? Qual habilidade tu quer? Se tu quer habilidade, tu quer dar informação. Então, o primeiro passo é o levantamento da necessidade de treinamento a serem satisfeitas. O que é que a empresa espera com aquele treinamento? Tem um ditado do pessoal de recursos humanos que é interessante. Treinamento não é custo, e sim investimento. Ou seja, por que eles falam isso? Eles falam isso para que você entenda, para que o empresário entenda que quando ele vai dar o treinamento é porque a empresa vai ser mais produtiva, o empregado vai ser mais produtivo. O problema é que a gente não consegue mensurar depois do treinamento algumas vezes. Tá? Mas para ficar bem claro, imagina que eu vou dar um treinamento de vendas. E se vocês vendem 100 no mês, tá? E aí eu dei um treinamento no mês, se eu quero que você
Se eu der o treinamento, eu espero que você, daqui a 2 meses, esteja vendendo 120. Tá? Então, eu quero aumentar as vendas. Então, qual é a necessidade? Quando eu faço o levantamento para o treinamento, qual é a necessidade do treinamento? Eu acho que vocês estão pouco motivados, estão fazendo um treinamento de motivação para vender mais, ou não estão tendo conhecimento do produto. Eu vou ensinar vocês como vai ter mais, como você vai. Vou treinar vocês para saber mais do produto, para poder explicar ao cliente. Então, são levantamentos de necessidades de treinamento de serem satisfeitos. Treinamento de vendas normalmente tem um treinamento de aumentar as vendas, mas você pode também ter treinamento para redução de custo na empresa, né? Então, como o funcionário vai economizar determinado tempo, como ele vai se movimentar para determinada atividade. Taylor fez isso, né? Taylor Fayol. Então, vocês vão ter aí o levantamento dessa necessidade. O que é que a empresa precisa? O que é que ela está querendo resolver? Então, é a pergunta, o que eu estou querendo resolver? Tá? Segundo, é o desenho do programa. Como vai ser o treinamento? Como esse treinamento vai ser? Certo? Então, quando você pensar em fazer um treinamento, qual o desenho? Aonde ele vai ser? Que horas ele vai ser? Para quem ele vai ser? Né? Que tipo de material eu vou usar para dar o treinamento? Quando eu dou uma aula, gente, eu gosto muito de... Sim, que tipo de instrutor eu vou ter? Né? Que tipo de avaliação eu vou fazer? Quando eu vou dar uma aula, parece que dar aula é muito fácil. Chega aqui nessa hora e falar um bocado de coisa. Parece que é muito fácil, mas é necessário um pouquinho de preparo, de um planejamento, saber o que vai fazer, saber os exemplos que vai dar, né? E você falar. Eu, na minha vida acadêmica, eu já dei aula assim. Eu comecei de 7 horas da manhã em empreendedorismo, depois eu dei matemática financeira, depois eu dei contabilidade, depois eu dei administração e estava no final da noite dando um planejamento estratégico. Bicho, se você não for um cara de planejar, primeiro tem que ser desenrolado. Segundo, o cara tem que ter um planejamento para que aquilo saia dentro do script, no mínimo aceitável. Apesar do cansaço, o aluno tem que ter começo, a aula tem que ter começo, meio e fim. Né? Então, para quem eu estou falando, isso aqui que a gente está falando, esse desenho do programa é muito importante. Por exemplo, a gente está conversando na outra. Tem cursos de Bolsa de Valores que eu gosto de falar e tal, mas o curso que eu dou para alunos de faculdade, dentro de uma disciplina, ele é diferente para pessoas que contratam o curso para fora. Então, normalmente você bota num hotel e tem pastinha, tem canetinha, tem internet boa, tem computador e a dinâmica é outra, velho, porque o cara paga 2, 3 mil reais para ter essa informação. Agora, se eu der para os meus alunos durante a disciplina, gratuito para eles, um custo de 2, 3 mil reais, tem todo um não preparo desse desenho de programa de treinamento. Tá? Então, veja que as etapas do processo são essas. Então, primeiro, levantamento de necessidades, depois, o desenho do programa de treinamento, a aplicação do programa de treinamento. Então, vamos supor que eu estou dando treinamento de Bolsa de Valores. Então, eu dei a parte teórica, desenhei o programa, está tudo organizado, depois eu vou aplicar. Eu vou mostrar como o cara faz, por exemplo, no simulador. Tudo que a gente está falando aqui. Como ele vai botar uma atividade, uma compra, uma venda de uma ação, né? Se vai ser day trade, como é que ele entra comprado, como é que ele entra vendido, como é que ele ganha dinheiro, então qual é o time, qual a técnica que vai se utilizar. Então, tudo isso é aplicação do programa no 3. Por exemplo, num treinamento de vendas que a gente já vinha falando antes, eu posso fazer todo o treinamento, depois eu posso fazer uma dinâmica de grupo e pedir para o cara vender o produto numa sala e o cara apresentar esse produto na sala. No 4, a avaliação dos resultados do treinamento. Né? Avaliação, quero saber como é que está sendo, posso fazer uma avaliação do treinamento dentro da atividade, como é que os candidatos, como é que os alunos ou os treinados estão estão percebendo essa situação, como é que eles estão no treinamento, se eles assimilaram o assunto, se eles foram bem na habilidade, e posso, depois do treinamento, medir como estão os objetivos organizacionais do cargo do cara, que a gente falou lá em cima.
certo? Então, esses aqui são as 4 etapas do processo de treinamento. Vou repetir aqui no vídeo que eu já falei. Se eu tiver que botar uma questão na prova, essa seria uma. Eu gosto muito dessa questão, de como essas etapas do processo de treinamento. Então, normalmente eu peço, explique essas etapas, diga as 4 etapas, explique cada uma delas, explique como isso aí está vinculado ao objetivo organizacional, né? Então, tá aí as explicações. Então, esse slide aqui é o que eu acabei de falar, certo? Então, rapidamente, necessidade de satisfazer, é o diagnóstico da situação, o desenho do treinamento, a decisão quanto à estratégia, condução do treinamento, implementação e ação, avaliação dos resultados, avaliação e controle. Então, diagnóstico da situação, quais são os objetivos organizacionais, as competências necessárias, o problema da produção, o problema de pessoal, avaliação, resultados da avaliação de desempenho da equipe, de um modo geral, então a gente acabou de falar. Programação, quem treina, como treina, em que treinar, onde treinar, quando treinar, a gente também falou. Condução do treinamento, condução e aplicação do programa através de gerente de linha, staff por ambos, terceiros, quem são as pessoas que vão conduzir esse treinamento, né? E a avaliação depois é você monitorar o processo do treinamento, avaliar medição de resultado, comparar a situação atual com a situação futura, tá? Então, esses aqui são os processos. E agora a gente entra aqui, ó, os passos do levantamento de necessidade de treinamento. Ou seja, quando você vai saber se precisa de um treinamento? Então, primeiro é a análise organizacional. Depois você faz a análise dos recursos humanos. Depois a análise dos cargos e depois a análise de treinamento. Tá? A análise organizacional, a gente fala do diagnóstico da empresa, que é um diagnóstico. Você vai no médico e diz, ó, você está doente aqui, amigo. Então, esse diagnóstico, e ele quando dá um diagnóstico, o que é que ele faz? Ele dá um remédio, né? Então, o treinamento é o remédio desse diagnóstico. Tá? Então, determinação da missão e visão e dos objetivos estratégicos da organização. Ou seja, para tu pegar esse diagnóstico, tu vai entender o que a empresa quer, você como gestor, para poder escolher o treinamento. Né? A análise dos recursos humanos, determinar de quais comportamentos, atitudes e competências necessárias ao alcance dos objetivos necessários. Né? Então, determinação desses comportamentos e atitudes necessários ao alcance desse objetivo. Velho, eu preciso vender mais. O que é que eu preciso fazer com a equipe de vendas? Eu falei até aqui 2 coisas. Então, a pessoa precisa ser mais proativa, a pessoa precisa saber do produto técnico, precisa, sei lá, insistir mais com o cliente. Então, tem toda uma técnica. Eu vou falar, por exemplo, de técnica de carro. Quando você vai comprar ou vender carro, se você for mostrar o carro para o cliente, você nunca mostra na porta do passageiro, do motorista, por exemplo. Porque se o cara entrar no carro, depois ele já sai, já viu e vai embora. Normalmente você começa pelo motor, vai pela porta do passageiro, mostra o porta-mala para depois entrar no carro, porque nesse tempo que você faz a volta no carro, você vai conversando com ele, pegando mais informações. E isso é uma estratégia, né? Isso é pensado. Não é as concessionárias faziam isso de uma forma pensada, né? Análise dos cargos. Então, examinar aqui requisitos exigidos pelo cargo, especificação, mudança nos cargos. Então, você vai analisar se aquele cargo serve para receber esse treinamento. E, por último, você vai analisar de forma geral o treinamento. Marcelo, e como é que eu faço isso? Você faz isso com indicadores de treinamento, tá? Você vai fazer esse tipo de situação com indicadores de treinamento, que, além de métodos de levantamento de necessidades, existem outros indicadores que apontam algumas necessidades de fazer esse treinamento de futuras, né? E também você pode indicadores de futuro e passado. O que é que acontece? Deixa eu ver como é que eu posso assim. Vou dar um exemplo bem prático do futuro. Você está em agosto, filho. Você tem uma loja no shopping. Então você está em agosto. Você sabe que precisa contratar mais gente para o Natal.
que é em novembro, que é em dezembro, mas as vendas começam em novembro. Então você usa setembro e outubro para contratar pessoas, para treinar essas pessoas, para quê? Para que no futuro elas vendam, ou seja, novembro e dezembro. Tá? Então esse é um exemplo de como você tem necessidade futura. Tá? Você pode usar o passado para entender as necessidades futuras. Tá? Então, bem, tá aqui os indicadores de treinamento, né, o que eu estava falando agora. Então, indicadores a priori são eventos que, se acontecerem, provocarão futuras necessidades de treinamento facilmente previstas. Ninguém previu uma pandemia, concordam comigo? Ninguém previu uma pandemia. Agora, vocês concordam que em 2018 a gente já vivia a era da internet? Então, se tua empresa não estava no iFood, não estava no Uber Eats, bicho, tua empresa de alimentação, tu tem um problema, porque, velho, já tinha um bocado de empresa dentro desse tipo de aplicativo. Então, isso já estava previsto, inclusive, tá? Então, se você não estava, na verdade, não é que você estava, não é que a pandemia acelerou o acesso digital. Na verdade, muita empresa estava atrasada, porque já existiam milhões de empresas dentro desses aplicativos. Tá? Então, quais são esses indicadores a priori? Expansão da empresa e admissão de novos empregados, redução de número de empregados, né? Você pode ter uma redução e treinar os empregados para assumir outros cargos, mudança de método de processo de trabalho. Então, mudança, olha, falou essa mudança. Os funcionários ficam malucos, que nem todo mundo é apto à mudança, nem todo mundo consegue administrar bem mudança, principalmente pessoas mais velhas, como eu, por exemplo. Por exemplo, fazer chamada e colocar online digital. Eu estava acostumado a ter caderneta de marcar fulano, faltou, fulano, hoje em dia eu tenho que botar no sistema, tá? Então, a pessoa fica logo no começo, pô, você quer lá, tem que botar no sistema, depois a pessoa começa a entender, mas o medo da mudança é muito normal nas pessoas, certo? Substituições ou movimentação de pessoal, então é comum ter essa modificação dentro de grandes empresas. Atrasos, faltas, licenças, férias, etc. e tal, também são necessidade de treinamento para cumprir, para você ter suprir esse tipo de necessidade. Mudança no programa de trabalho e produção. Então, às vezes, meu amigo, chega a pandemia, trava tudo, às vezes não, uma vez ou outra, né? Mas, por exemplo, a empresa de chocolate, ela é sazonal. Sorvete no Brasil é sazonal em alguns lugares, mas existe mudança no programa de produção, por exemplo. Modernização de equipamentos e novas tecnologias, isso aqui para a gente está o tempo todo, internet vem mudando muita coisa. Produção e comercialização de novos produtos ou serviços. Eu estava falando até aqui, eu estava até vendo esse aqui, modernização de equipamentos e novas tecnologias. Eu vi que o Orkut está voltando, né? E o cara do Orkut, ele tinha um monopólio do Brasil, né? Em 2005, 2006, Brasil e Índia principalmente, e era muito forte o Orkut. Pô, em 2010 o Facebook chegou e acabou com o Orkut. E o Orkut poderia ter se refeito, né? Mas veja que a mudança foi muito difícil, ele não conseguiu competir com o Facebook. E é interessante que aí o problema foi realmente de indicadores a priori. O cara não previa esse tipo de chegada. Na verdade, ele não teve, eu acho que, fôlego financeiro para poder pagar funcionário para poder melhorar o Orkut. Né? Então, eu acho isso, né, o pensamento. E aí o cara deu esse vacilo. Hoje em dia ele está tentando aí voltar, porque ele já pode copiar o que as outras redes sociais estão fazendo e adaptar a sua rede social, certo? Então, são esses aí os indicadores de treinamento, tá? Tem os indicadores. Esse aqui é veja, gente, a priori, futuro. E tem o posteriori, tá? Que são problemas provocados por necessidade de treinamentos ainda não atendidos. Você já sabe que produção baixa, você viu que está produzindo baixo, então você precisa melhorar a produção, você precisa melhorar a qualidade, o cara viu, já passou, amigo. Eu estava lendo os comentários de um hotel um dia desse e todo mundo elogia bastante a estrutura. A estrutura do negócio assim, é perfeito e ruim é o atendimento, a qualidade
do atendimento, do restaurante, não sei o que lá, tira o brilho da qualidade da estrutura. Né? Os caras investiram muito em estrutura física e esqueceram da qualidade do serviço. Né? Então, esse processo é posterior, tá? Então são provocados e aí o cara tem que olhar para trás para corrigir esse problema. Avarias frequentes de equipamento de instalação, então normalmente você tem esses problemas. Comunicação deficiente, elevado número de acidentes de trabalho, excesso de erros e desperdícios, pouca versatilidade dos funcionários, essa pouca versatilidade de funcionários, na minha opinião, é um erro de recrutamento e seleção. Se você precisa desse recrutamento, dessa versatilidade de funcionários, você precisa que isso aqui tenha esse tipo de situação. Mau aproveitamento do espaço disponível, do espaço físico e etc. e tal. Então, são problemas normais. Esses são os problemas aqui posteriores com produção. E você tem um problema com o pessoal, né? Relação deficiente entre o pessoal, ou seja, as pessoas não se dão bem, número excessivo de queixas entre pessoas, mau atendimento ao cliente, a parte lá de cima de qualidade já entra aí, comunicação deficientes, pouco interesse pelo trabalho, as pessoas trabalham pelo dinheiro, falta de cooperação, o outro diz, oxe, acabou meu horário, deixa as fulaninhas aí se lascar, né? Podia ajudar e não ajuda, erros de execução de ordens, e todos esses são indicadores de treinamento. Então, o que é que você precisa entender? A gente vai terminar essa aula nesse slide, a gente vai ter ainda mais conteúdo, mas a gente vai parar nesse para não ficar muito longo o vídeo. O programa de treinamento, ele tem que responder isso aqui, ó. Quem deve ser treinado? Então, treinandos, aprendizes, instruendos, quem são essas pessoas? Como treinar? Qual é a metodologia de treinamento e recursos institucionais que você vai utilizar para treinar essas pessoas? Em que treinar? Qual é o assunto, o conteúdo do treinamento? Isso aqui vai para aquele lá que a gente vai falar. É habilidade, é assunto que você. É informação que você quer que o cara tenha, é uma habilidade que ele adquira, é comportamento que você quer que ele mude. Então, em que treinar? Por quem treinar? Quem é o instrutor? Quem é que vai treinar esse cara? Pode ser qualquer pessoa, pode ser o gerente do cara, pode ser um ex-funcionário. A gente tem que trazer uma pessoa de fora para treinar ele, né? Onde treinar? O local, às vezes, vai ser em company o treinamento, vai ser fora. Às vezes é melhor fazer fora do que dentro. Dentro, o outro setor pode ficar, não está treinando ir, esse setor aqui está querendo lascar a gente. Então, pode gerar algum conflito ou não. Pode ser bacana fazer treinamentos internos, né, dentro da empresa, em company, como a gente chama. Ou você vai ter o custo de levar o treinamento para outro lugar. Quando treinar, que época, que horário, você vai tirar o funcionário do trabalho para ele treinar, você vai... Como é que você vai fazer isso, tá? E para que treinar? Esse é o objetivo do treinamento. O treinamento ele vai para o cargo para atingir um objetivo organizacional. Então, para que treinar? Quais são os resultados que você quer que esse treinamento obtenha? Então, na próxima aula, a gente continua esse outro assunto. Né? A gente entra em tecnologia de treinamento, com essas tecnologias que a gente vai usar, e etc e tal. E também tem umas questões que eu vou deixar para vocês. Tá? Então é isso.